Começou mais um Papo Social Media MLabs e eu já tô segurando meu emoji aqui preferido do papo de hoje, que é topzera. Segura aí. Porque eu ainda não tenho o emoji, tipo, magnético, mas a gente vai criar, porque hoje eu estou com a Gil Becker. E Gil, seja muito bem-vinda ao Papo Social Media da MLabs. Obrigada, Kiz. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gostei dessa ideia do emoji, viu? Olha aí, hein? Já te dei ideia, hein? Tá gravado, produção. Tá gravado. Coloca um olhinho de magnetismo, imã, de imã, né? Não, vai ficar maravilhoso. Já amei. E por quê? Porque o tema do nosso papo de hoje vai ser vídeo magnético, conteúdo magnético, carrossel magnético, stories magnético, ou seja, o magnetismo está entre nós nesse momento, porque na prática, né, Gil, o que você mais fala é como buscar fugir do óbvio, né? Criar conteúdos que realmente as pessoas queiram ver. Exatamente. E ter retenção, né? Exato. Até porque as redes sociais são feitas para socializar e a gente esquece disso. A gente quer o tempo inteiro buscar alguns resultados, mas a gente esquece de criar relacionamentos. Portanto, o magnetismo é isso, atrair as pessoas certas e repelir também as pessoas que não merecem estar ali. Sabe aquelas pessoas que vêm pedir desconto, que não quer pagar o quanto você vale? Exatamente sobre isso o magnetismo. Adorei, já. Vem pedir desconto. Não, essa eu não quero não. Pode ir embora, pode ir embora. E é isso aí, a gente vai falar mais sobre intencionalidade, né? Total. De como é que você filtra o público através do seu próprio conteúdo. Mas deixa eu falar aqui, apresentar a nossa convidada, especialista em comunicação magnética, até porque ela criou mesmo esse termo, então é dela agora. Inclusive o emoji, viu? O emojizinho de imã é dela, já ninguém mais toca nesse. Sempre buscou fugir do óbvio, conteúdos magníficos, formada em publicidade e propaganda, certificada como atriz, e eu posso confessar, viu? Você é uma boa atriz. Eu sempre vejo os vídeos e falo, caramba, é muito bom. Alcançou mais de 90 mil seguidores com um único vídeo, ela vai contar essa história aqui pra gente. Pois é. No último ano impactou mais de 3 milhões de pessoas e formou mais de 2 mil alunos e agora acumula mais de 7 mil. Exatamente. E tem a comunidade dos comunicadores magnéticos. Portanto, turma, vamos falar de conteúdo magnético, o que é isso, né? Então já quero perguntar pra você, como é que a gente faz esse conteúdo, tal do conteúdo magnético, né? Então você sempre falou sobre alinhamento da comunicação com estratégia para ter retorno. Eu vejo que você tem um discurso que não é só o lance de criar um conteúdo pela atenção, usando técnicazinha, hackzinho, trendzinha, viral, né? Exato. Então, para você, o que é de fato esse conteúdo magnético? Perfeito. O conteúdo magnético é aquele que você consegue lembrar mesmo depois que o vídeo termina. Então, por exemplo, é legal fazer uma grande analogia. A gente tá rolando os stories, o feed do Instagram, e a gente vê milhares de conteúdo por minuto. A gente vê tanta coisa que a gente não se lembra. A gente fecha o celular e não se lembra do último vídeo que a gente viu. Então, quando realmente tem algo relevante ali dentro, a gente se lembra. Então, como ser relevante? Como trazer a minha identidade para que as pessoas se lembrem de mim, mas acima de tudo, da minha mensagem? Portanto, quando a gente fala sobre conteúdo magnético, a gente traz muito a nossa comunicação, como a gente comunica aquilo que a gente faz. Então, como que a gente traz o nosso corpo junto com a nossa voz, a nossa entonação, até a forma como a gente se posiciona. E não é só aquele posicionamento engessado. Não, eu sou formal, eu vou falar desta maneira. Não, é desenvolver uma comunicação única sua. Eu falo muito em palestra, Kizo, sobre você, inclusive. Você acredita? Olha aí, ó, sua referência de magnético. Óbvio que é. Quando eu falo sobre o Kizo, eu falo, gente, o Kizo tem 2 metros de altura. O Kizo é uma pessoa super inteligente, ele tem aquele óculos e a voz dele é mais calma e todo mundo cai na gargalhada. Por quê? Eles sabem. Eles reconhecem você desse jeito. Então, quando a gente vai citando algumas características, a pessoa mentalmente já identificou a outra pessoa. Então, qual que é o lugar que você ocupa na mente da sua audiência? Como eles se lembram de você? Isso é o conteúdo magnético. Sim, e você fala disso, né? Esse alinhamento, né, da sua comunicação, da sua personalidade, da sua forma única de ser, com retorno. Né? Justamente. Então, como é que foi isso na sua vida, né? Como é que o seu próprio conteúdo magnético transformou a sua própria vida? Foi quando eu parei de fazer conteúdo só por conteúdo e comecei a colocar intencionalidade e estratégia ali dentro. Então, por exemplo, às vezes a gente Lógico que as métricas de vaidade vão gritar e a gente vai ficar, meu Deus do céu, como que eu posso fazer um conteúdo para agradar o algoritmo? É uma armadilha, né? É uma armadilha. Porque a gente tem que pensar que tá criando para outras pessoas. Então, a gente precisa falar com outras pessoas. Portanto, a estrutura do conteúdo tem que ser intencional. Eu preciso entregar valor antes de extrair valor. Foi essa frase que você falou em uma aula que você deu lá na comunidade, nunca mais saiu da minha cabeça. Eu falei, é exato. A gente quer vender tanto para as pessoas, só que
a gente esquece também de entregar aquele conteúdo que vai ser relevante. E as pessoas querem isso, e eu acredito que também precisam. Porque hoje em dia o que a gente mais vê é uma dispersão de atenção absurda. E a gente não tá competindo só com os nossos concorrentes. A gente compete atenção com trend, com dancinha, com viralização vazia, com bobajada, e que a gente precisa de opa, vem aqui que eu realmente tenho algo de valor a entregar para você. Então, quando alguém percebe que você sabe que você sabe o que ela tem e que pode solucionar, ela começa a te dar um voto de confiança. E quando você faz essa mudança de posicionamento, você começa a construir uma audiência sólida. E não é do dia para noite também, existe uma consistência. E vem muito antes de você ligar a câmera, né, Gil? Com toda certeza. Ou seja, posicionamento, identidade, você ter isso muito bem definido, mapeado, se conhecer. Se conhecer. Às vezes a gente quer dar um salto tão grande para fazer um conteúdo maravilhoso, mas a gente esquece de dar um mergulho na nossa história. Porque a criatividade é a soma de tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente conversa, tudo que a gente assiste. Então, como que você pode trazer o seu repertório de vida para dentro dos seus conteúdos? Afinal, o conteúdo é a extensão de quem a gente é. Não tem como, por exemplo, eu ser uma pessoa fora das câmeras e outra na frente das câmeras. Não tem como meu tom de voz ser outro. Não tem como... Não existem duas Júlias, existe uma Júlia. Por isso que as pessoas perguntam para mim, Júlia, eu tenho que ter um perfil profissional e um perfil pessoal? Poxa, você quando entra no trabalho é outra pessoa? É o Severance lá, manja, o Apple lá, como é que chama em português? É o... Ruptura. Ruptura. Você é uma pessoa, quando entra no trabalho, você vira uma chavinha e é completamente outra. Não! As pessoas, quando chegam no seu consultório, chegam para agendar qualquer consulta, qualquer serviço com você, elas querem ver um outro ser humano ali do lado. Então, quem é você também enquanto faz o que não é pago para fazer? A gente quer também trazer tanto profissionalismo e acaba esquecendo de colocar a nossa identidade como pilar principal. E é ela que vai sustentar toda essa estrutura. É o que eu chamo de núcleo magnético. Então, a sua história, a sua identidade, o que você está falando e para quem você está falando. Isso também tem que ter uma base muito sólida. E acontece, né, com frequência das pessoas começarem a criar conteúdo, tem um perfil novo aqui e tal, copiando alguém. Sim. Copiando aquilo que viu, que supostamente funciona, e a copia até a forma de falar, copia tudo. E, ou seja, você não trouxe a sua identidade, você não trouxe a sua verdade, você não trouxe a sua experiência. E as mídias sociais cada vez mais é sobre autenticidade. Sim. Se você não é autêntico, o que significa que você está colocando ali a sua expertise, experiência, né, a sua pessoalidade, você só vai ser mais um conteúdo como tantos outros iguais, né? Exato. E quando você coloca tudo isso de fato na sua comunicação, que é o que você está colocando como magnético, você tem mais autenticidade, as pessoas percebem isso e aquilo vira quase que a sua assinatura única, a razão pela qual, inclusive, as pessoas seguem você. Sim, né? sim. E é engraçado que entre a cópia e o original não vão se lembrar da cópia. Vão se lembrar da pessoa que produziu. Então, cuidado quando você for fazer alguma coisa, reproduzir o que o outro está fazendo, porque vão lembrar da outra pessoa, não de você. Se popularizou muito isso depois daquele livro Roube como Artista. E esse livro é maravilhoso, esse livro é magnífico, ele é rico de informações, mas algumas pessoas leem apenas a capa. Roube como artista e simplesmente sai reproduzindo muitas coisas. E, na verdade, ele diz para você colocar o seu olhar naquilo que você faz. Então, é importante que a gente, sim, tenha inspirações. A gente precisa de uma base. Tudo partiu de algo, né? Nada existiu de uma mente fértil. Não, existe uma referência. A evolução humana, na verdade, ela é olhando, né, aquilo que aconteceu no passado, você vai evoluindo, né? Exato, e a gente também precisa ter boas referências para que a gente alcance bons resultados. Trilhar também o caminho que pessoas já trilharam. Mas se a gente não colocar nossa identidade, fica insustentável. Existe uma incoerência narrativa gigantesca e você vai se perder da sua criação. E isso é terrível, porque vai gerar frustração, comparação, e a única coisa que você vai pensar é, o digital não é pra mim. Criar conteúdo não é pra mim. É claro, você não está sendo você, seria pra quem então? Né? O ponto que às vezes a confusão é sobre formato criativo. Porque sim, existe uma engenharia reversa que você pode fazer em certos formatos que funcionam. Tela dividida, React, homem na rua, personagem, né, e tal. Beleza, você pode fazer uma engenharia reversa e ver aquilo que funciona mais dentro do seu nicho. E aí você coloca toda a sua intencionalidade, personalidade e tudo mais dentro daquele formato. Sim. Não significa que você está copiando alguém. Sim. Né? Copiar alguém literalmente eu tento a mesma cenografia, falo da mesma forma... E, inclusive, eu falo a mesma coisa
E não porque eu entendo do assunto, mas só porque eu tô ali Reproduzindo o que alguém falou, porque eu vi que aquilo viralizou, eu vi que aquilo deu certo em algum lugar, né? Então não é sobre isso que a gente tá falando. E aí eu quero te provocar aqui, porque eu sempre falo assim, né? Pô, não adianta você criar conteúdo por engajamento, entrar na fanfarrice do engajamento pelo engajamento. Intencionalmente, você tem que tentar engajar e vender mais ao longo do processo da jornada das pessoas dentro das suas mídias sociais, né? Dentro do conteúdo que você faz. Exato. E você também fala muito sobre isso, né? Que conteúdo magnético, ele também conecta e vende, né? Sim. Com certeza, porque a gente não vive só de métrica de vaidade. Se o conteúdo não é um ativo da sua empresa, você está fazendo alguma coisa errada. Então ele realmente precisa trazer vendas. E uma coisa que a gente deixa muito claro é que existem tipos diferentes de conteúdo. Tem um conteúdo que vai atrair mais um público, tem um conteúdo que vai qualificar um público e tem um conteúdo que vai vender. Não necessariamente o conteúdo que vai vender, ele vai alcançar números exorbitantes. Afinal, eu costumo dizer aos meus alunos, beleza, se chegassem 10 mil pessoas para você atender agora, você ia conseguir? Não. Então por que você quer 10 mil visualizações se você não está dando conta de atender 10 clientes? Então, às vezes a gente quer tanto ser visto, mas se a gente alcança, por exemplo, essa audiência, nós não daríamos conta de canalizar toda essa atenção e trazer, de fato, dinheiro no final do dia. Então, sim, o conteúdo precisa vender. Vende a sua ideia, vende o seu posicionamento, vende a sua visão de mundo e, acima de tudo, o seu produto ou serviço. Por isso que é preciso ter essa coerência. Porque a gente só compra quando existe uma confiança. E para existir essa confiança, merece tempo. Não, muito bom. Confiança é o atributo número 1, né? Porque a pessoa não comprou ainda de você nem o seu curso, nem seu produto, nem sua caneca, nem seu emoji, então ela não sabe se é bom ou não. Então ela compra em primeira instância confiança. E só tem 2 formas dela comprar confiança. Ou porque alguém indicou, e por isso que o GC funciona, por isso que prova social funciona, né? Porque se eu confio nessa pessoa e essa pessoa te indicou, portanto eu confio em você de tabela. Ou porque você mostrou e demonstrou conhecimento muito profundo sobre aquele assunto, a ponto de eu reconhecer, né, você como uma autoridade e ter consideração para fazer negócio com você, porque eu confio naquilo que você está falando. E, portanto, é muito mais sobre aquilo que você sabe do que aquilo que você vende para vender mais. Sim, né? Exato. Porque às vezes as pessoas confundem que para vender mais, elas precisam falar daquilo que ela tem para vender, falar dos aspectos funcionais, falar da promoção. E aí a gente cai na panfletagem digital, que é um problemaço atualmente para muitas empresas, grandes, inclusive grandes marcas, que infelizmente as maiores marcas são as piores nas mídias sociais, que tem os piores engajamentos, porque faz do seu Instagram uma vitrine pura panfletagem, só quer falar de si, olha meu produto, olha meu lançamento, olha, compre 3 AV 4, e aí a galera entra e consome aquele perfil como vitrine. Sim. Só tô dando uma olhadinha e vou embora, né? Ninguém fica. E para dar um dado para vocês aí, turma, 43% dos consumidores deixariam de seguir seu perfil por excesso de autopromoção, né? Olha. Então já fica a dica, não transforme seu perfil numa panfletagem digital. Por isso que é importante, mesmo na hora da venda, entregar valor antes de extrair valor. Sim. E como é que você faz um conteúdo de venda que não pareça venda? Perfeito, aí que tá. Eu trago uma narrativa de situação comum logo no início, ou uma analogia, ou um gancho contraintuitivo, para prender a atenção das pessoas ali pela primeira camada da atenção, que é instintiva. Então, algum CTA, algum lettering muito forte, algum gancho visual que prenda também de certa forma, e eu vou levando a narrativa, e só no final eu faço uma venda. Então, a venda é uma grande moral da história, ou seja, ela é uma consequência, ela não é o protagonista da história. O protagonista do meu conteúdo é meu cliente. Então, por exemplo, eu vou apontar ali algumas dores, algumas situações que ele vive e no final eu vou falar assim, você acredita que eu tenho a solução para isso? Mas calma, eu vou te contar. É essa. Se você quiser, considere clicar no link da bio. Se você quiser, comente tal, que eu te mando o mais rápido possível. Então, é sempre colocando o cliente como protagonista, não a sua venda, não o que a gente vende. A gente precisa que aconteça esse espelhamento comportamental. A pessoa olha aquele conteúdo e fala, poxa vida, se aquela pessoa conseguiu, eu vou conseguir também. O que ela tá sentindo, eu também tô sentindo. Porque quando você traz nome e padrão para aquilo que a outra pessoa sente, existe também uma confiança. Porque ela fala, poxa, ela sabe o que eu tô sentindo. Como que ela sabe? Ela tá morando na minha cabeça? É aí que a gente fala do magnetismo também. A gente vai atraindo pessoas semelhantes. Nossa, como é possível? Eu tava pensando nisso ontem. Mas para que a gente consiga desenvolver bons conteúdos que falem diretamente com o público, a gente precisa fazer uma pesquisa. A gente precisa entender desse consumidor muito a fundo da profissão dele.
Então eu não tô falando com social media, eu não tô falando com um profissional liberal. Eu tô falando com 4 perfis comportamentais que a gente traçou dentro da empresa. A gente traçou o apagado, o iludido, o desesperado e o inconformado. O apagado é aquela pessoa que ela é boa. Ela é muito boa naquilo que faz, mas só ela sabe disso. Ela da porta pra fora ninguém a conhece. O iludido é aquela pessoa que acha que precisa de um outro hack pra viralizar o quanto antes, porque viralização é pura sorte. O desesperado é aquela pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. Faz trend, copia de um, copia do outro, porque tem fome daquele engajamento vazio. E tem o inconformado, que é aquela pessoa que é boa e não se rende a nenhum desses perfis comportamentais, porque sabe que a autoridade dele vale mais do que qualquer coisa. E aí eu trago o 5º pilar, que é a solução de tudo, que é o perfil magnético. Então a gente consegue colocar esses 4 perfis comportamentais dentro dessa caixinha aqui, que é do magnetismo. Portanto, se você é uma pessoa que é boa, mas você sabe que é boa, mas ninguém sabe disso, não tem problema, tem um lugar para você. Se você é uma pessoa que acha que vai viralizar da noite pro dia, só tá faltando um hackzinho, eu tenho um lugar para você. Então a gente fala diretamente com o comportamento da outra pessoa, não somente com a profissão. Esse foi um grande erro que a gente veio observando. As pessoas falam somente pra profissão da outra. Esquece que no final de tudo somos seres humanos. Temos necessidades. Você gera identificação intencionalmente. Exato. Né? Por conta de uma dor ou um desejo e acaba colocando ela dentro do público que você quer ou dentro do seu framework, né? Do seu pensamento, do seu modo de pensar. Exato. Faz a pessoa falar, faz sentido, né? Exato. E aí Precisa começa ter o essa relacionamento. lógica. Exato. E a gente tava falando aqui de conteúdo que tem que engajar e vender mais, né? Que a gente precisa entregar valor, extrair valor, que tem técnicas como você bem citou, mas e se eu preciso criar um criativo, um anúncio? Eu também usaria as mesmas técnicas ou seria diferente? Pensando entre orgânico no feed versus um anúncio dentro de uma campanha no gerenciador de anúncios. Legal. Qual que é a diferença? Eu costumo dizer que um bom conteúdo, ele vai ser um bom criativo, mas a gente precisa tomar cuidado com formatos. Então, por exemplo, se eu quero fazer um criativo, eu preciso de uma promessa explícita logo no começo para prender a atenção das pessoas. Normalmente em um conteúdo, por exemplo, se você quer aumentar o nível de consciência, se você quer qualificar mais o público, talvez esse não seja um bom criativo, porque a gente precisa de algo mais rápido para prender a atenção das pessoas. Como eu tinha até sugerido aqui um criativo pra gente gravar depois que terminar esse podcast. A gente pode mostrar os bastidores depois. A gente mostra pra vocês. Porque precisa de uma tomada de decisão muito rápida. A pessoa precisa entender o que tá acontecendo logo nos primeiros segundos. Então, o formato, ele vai mudar. A gente precisa passar pelas 3 camadas. A primeira, a instintiva. A segunda, a emocional. A pessoa precisa se conectar com aquela história. E logo depois perceber que tem sentido. Que a camada lógica, para sim tomar uma ação, seja clicar em saiba mais, seja comentar alguma coisa no feed. Então, um bom conteúdo, ele vai ser um bom criativo. Mas se o seu conteúdo for de qualificação, for um pouco mais extenso, mais profundo, ele precisa de uma remodelagem para entrar como um bom criativo. A gente vê, por exemplo, o Ícaro, né? O Ícaro de Carvalho, nosso colega aí. Ele faz vídeos de 14 minutos, né? Com altíssimo engajamento, mas talvez não daria pra colocar isso em como criativo. anúncio. Exatamente. Quer dizer, dá, mas não sei se vai converter, porque as pessoas que não conhecem, geralmente você vai fazer um público frio, né? Dependendo. Gera uma estranheza, né? O público não o conhece. E tem relevância no conteúdo. Por isso que a gente fala que algumas coisas, existem exceções. O Ícaro, o Summer também, eles postam vídeos gigantes e são muito bons, porque as pessoas esperam isso deles. Já educaram o público, inclusive o algoritmo, né? Porque o formato é longo. Exato, e as pessoas querem mais. Então, talvez se eles postarem um vídeo de 15 segundos, gere esse estranhamento. Como assim? Que raso? Não era isso que eu esperava consumir dessa pessoa. Então, o que o seu público espera de você também? Isso vem muito do comportamento, de como a gente educa a nossa audiência. Inclusive, eu tenho pensado seriamente, porque eu sou um cara mais profundo e sempre tive essa dificuldade. Falei assim, cara, eu vou fazer um Reels de 30 segundos, de 60 segundos. Eu acho que é uma dificuldade clássica de todo mundo, né? Que tem, inclusive, bagagem, que sabe assim, pô, não posso ser raso, né? Você fica se cobrando em não ser raso. Porque, ao mesmo tempo, você fala, não, mas é o raso que vai alcançar mais. Aí você acaba alimentando o sistema, né? Exato. Você vai contribuindo para que o sistema fica por um espiral negativo, vai vindo mais pro buraco ainda. Você fala, pô, olha, todo mundo é raso, tá vendo a quantidade de conteúdo ruim que tem aí? Só que você tá contribuindo para isso. E eu me cobro muito, falo assim, não, eu tenho que ser o contrário, eu tenho que contribuir para a evolução
desse sistema, né? E do senso, exatamente. Do senso crítico, do pensamento crítico e tudo mais. E por isso que a gente faz outros tipos de conteúdos mais profundos. Mas eu tenho pensado muito seriamente de começar a não fazer mais vídeo curto. É claro que olhando para a história do algoritmo, no caso do Instagram, né, ele não distribui para não seguidores se for acima de 3 minutos. Isso já de largada, se você fizer um vídeo de 3 minutos e 1 segundo, ele vai te mostrar já na pop-up. Isso, ele manda mensagem. Este vídeo não será recomendado, né? Inclusive ele fica forçando a gente a colocar música, né? Ele já fazer várias coisas. A fazer várias coisas que não necessariamente a gente precisa fazer, para entrar mais ainda no sistema, né? Então eu tenho considerado isso. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, que seria um conteúdo mais lo-fi, talvez, que é o que o Ícaro faz. Não tem nenhuma edição, ele liga a câmera e sai falando. Cortes, né? Não tem corte, exatamente. E ele começa a falar. Não tem edição nenhuma, ele liga e começa a falar. Esse seria o conteúdo mais lo-fi nativo possível, né? Isso. E aí, qual que é a sua opinião sobre o conteúdo lo-fi, que a gente sabe por dados que tem mais engajamento, tem mais visualizações e tudo mais, o que começa a gerar um movimento da galera querer fazer mais conteúdo lo-fi, sendo que o seu conteúdo não é assim. O seu conteúdo, do contrário, ele é muito bem feito, né? E por mais que você tenha feito de uma maneira mais simples e não usando talvez câmeras e tal, mas ele é muito bem feito. Esteticamente parece mais cinematográfico, né? Então qual que é a sua opinião sobre essa dicotomia entre o conteúdo hi-fi e lo-fi? E o lo-fi. Eu acho que os dois funcionam muito bem. Eu acho que tudo depende do que você quer, do que você quer atingir. Por exemplo, com o Ícaro e com o Summer funciona muito bem. Eu não os vejo fazendo um vídeo com corte de cena e ângulos diferentes. Eu não vejo, nem vejo o público deles consumindo isso, porque não é o que eles esperam dele. A mesma forma do meu público. Se eu talvez fizer um vídeo de 10 minutos, algumas pessoas até gostem, porque pode servir como qualificação. Aquele público que é bem quente, que acompanha sempre, pode adorar passar mais tempo comigo. Mas eu também não posso deixar de fazer aquilo que eu gosto de fazer, que tem a minha identidade, que é exatamente o formato magnético. Porque o meu público também espera isso de mim. Então... Virou sua assinatura, né? Exato. Então cria-se uma expectativa de ver vídeos assim. Exatamente. E eu costumo dizer que o conteúdo magnético, ele não é só, por exemplo, aquele conteúdo que tem cortes de cena e uma edição mirabolante. Se eu fizer um lo-fi, eu também vou fazê-lo de maneira magnética. Porque o magnetismo, ele vem antes do REC, como você havia dito. Antes de começar a gravar. Exato. É como eu me comunico, é como eu me expresso, como o meu tom de voz, ele vai mudando, como que eu trago a paralinguagem para dentro dos meus vídeos. Então, isso é muito forte. O magnetismo está presente em qualquer formato que você fizer, porque faz parte da minha identidade. Agora, existe um grande perigo no lo-fi, na minha visão, que é, se você não for um bom orador, se você não tiver domínio daquilo que você está falando, vai ser ainda mais difícil abrir a câmera e começar a falar sobre aquele assunto. Você vai ficar engessado, a sua voz vai ficar embargada, você talvez vai perder a sua naturalidade, coisa que a gente não quer. Por isso que eu falo, se você não tem essa expertise de falar em frente às câmeras, comece com vídeo fala por fala. Editado e tal, editado, né? Não há problema. Não há problema, mas toda técnica que rouba a sua identidade está fadada ao fracasso, na minha opinião. Então, não é porque está indo melhor, tem uma visualização melhor, que vai ser bom para mim. É legal entender onde você se encaixa nisso. O que vai te posicionar, né? Tudo tem que contribuir para o seu posicionamento. Exato. Então não deve ficar incoerente, né? Então é interessante que você tenha um meio termo. E aí eu até fiz um vídeo falando sobre o lo-fi, falando sobre o hi-fi, e aí eu trouxe o mid-fi, que é o meio... Mid-fi, isso aí, mid-fi. O intermédio, né? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois, né? Quando eu citava, e cito ainda você, né, nas palestras, eu falo isso pra galera. Eu falei, gente, tem o lo-fi e tem o hi-fi. E a Gil conseguiu fazer um meio termo aqui, na minha opinião. Porque o hi-fi é super cinematográfico de fato. Inclusive, muitas vezes, até a pessoa pede pra virar a câmera na horizontal, que é pra falar, não, isso aqui agora é outro nível. Cinema, é absoluto, né? Cinema. Mas você tem essa estética visual bacana, agradável, na vertical, e que aparentemente foi feito por celular, muitas vezes não, mas aparentemente sim, intencionalmente, né, para as pessoas verem que é um conteúdo nativo, né? Então, mid-fi. Isso. Batizamos aqui agora o mid-fi. Batizamos, o meio termo. E aí, falando desse roteiro, então, vou falar de vídeo agora, né, de como é que você pensa, então, estrutura o roteiro de vídeo, né? Como é que é essa sua estrutura de roteiro? Você tem um framework
lógico, assim, que ajudaria as pessoas a entenderem como é que você monta os seus vídeos, como é que você pensa, como é que você estrutura? Perfeito. Tudo começa na curadoria de ideias. Então, eu separo a minha produção, meu processo criativo em 3 etapas. 4. Bem dizendo. Primeiro de tudo, a curadoria. Eu vou sentar e vou escrever todos os meus roteiros em um dia. Eu não vou pegar para escrever e gravar junto, porque você vai ficar cansado e o cansaço físico e mental vão te impossibilitar de fazer um bom conteúdo e de se expressar em frente às câmeras. Então eu separo um dia só para pesquisar e estudar sobre as possíveis ideias. No segundo dia, eu trago a gravação. E aí, como que eu faço tudo isso? Dentro do meu roteiro, eu divido entre o início, desenvolvimento e fechamento. No meu início, eu sempre trago um gancho, uma promessa explícita. Então, alguma coisa contraintuitiva, eu trago situações comuns que façam parte da rotina das pessoas, como, por exemplo, eu fiz um vídeo, acho que foi ontem, postei ontem, sobre terror. E aí eu trouxe um questionamento. Quem é você num filme de terror? E aí eu trago essa situação comum, porque toda vez que a gente assiste um filme de terror, a gente fala, nossa, que pessoal burro, eu já teria saído dessa casa. Como assim essa pessoa... Quer saber? Eu acho que ele vai morrer primeiro. A gente fica fazendo aposta. Então, por que não trazer esse tópico para gerar essa curiosidade e levar a pessoa até o final para descobrir, afinal, quem ela é do filme? Né? Quem ela é a personagem? E no final, eu, de fato, saio de casa e deixo o monstro na minha casa sozinho. Então, eu trago esse gancho proposital e muito bem intencional para gerar identificação com as outras pessoas. Dentro do meu desenvolvimento, eu reparto em 3. Eu trago um contexto do meu gancho, eu trago o meu conteúdo ali no meio, trazendo valor, trazendo exatamente aquilo que eu me propus a fazer. Depois eu faço uma conclusão, uma breve conclusão, para partir para o fechamento, que aí é o meu CTA, que tem que ver também qual que é o seu objetivo estratégico, se é atrair, se é qualificar, se é vender, e aí de acordo com isso você dá apenas um direcionamento para a pessoa. E aí essa é a minha estrutura de roteiro. Tem que ser um direcionamento só, né? Você Exato. tem que pedir uma coisa só. Curte, compartilha, manda pra tia, manda pra... Não, pelo amor de Deus. O ser humano, ele consegue assimilar uma coisa de cada vez. Dê apenas um comando pra ele fazer aquilo de acordo com o seu objetivo. E aí depois eu parto pra minha gravação. E aí eu vou organizando por blocos. Por exemplo, se é uma gravação externa, se é uma gravação interna, eu priorizo as externas, depois eu vou pra dentro, porque é a iluminação que a gente não controla. E aí eu vou seguindo o meu roteiro. E o editor? O editor... Qual é o papel do editor nos seus conteúdos magnéticos? Perfeito. É um homem maravilhoso. É um homem maravilhoso, o homem que eu escolhi chamar de meu marido. Mas esse editor tem talento, hein? Porque olha, falar pra você que não é fácil fazer o que ele faz, não. Não. É? E ele é maravilhoso. Eu também desconfio. Mas aí a pergunta é, né? O quanto que a edição faz diferença? Legal. Porque as pessoas podem falar assim, beleza, Gil, fiz a preparação, a ideia e tal, gravei E tudo, e aí depois não saiu igual, não ficou legal como o seu. Como é que faz? Legal, perfeito. A edição, ela é muito importante porque ela vai dar vida àquela ideia. Eu trago mais uma vez o exemplo do filme de terror aqui. Vocês já tentaram assistir um filme de terror no mudo? Não dá medo nenhum, porque os efeitos sonoros, eles vão guiando a sua atenção e o seu sentimento. Portanto, a edição, ela é muito importante. Eu costumo dizer para as pessoas priorizarem cortes, música, efeitos sonoros e cor. Comece com isso. Então, os cortes dinâmicos, tente ali fazer pelo menos alguns cortes próximos para que os takes não fiquem tão longos. E aí, quando a gente faz esses cortes, a gente usa a técnica chamada J-Cut, quando a gente antecipa o áudio do próximo frame. Você consegue fazer isso na edição para trazer um ar de continuidade. Logo depois, você coloca os sound effects que vão ambientar a pessoa, vão fazer ela se sentir dentro do vídeo, né, dentro do filme, trazer essa intencionalidade. Tem alguns sound effects que eu uso aqui, vou passar para vocês aqui rapidão. Riser, ele vai gerar antecipação, então isso é muito bom. Sabe aquele efeito que vai subindo, crescendo, e aí você faz uma revelação, ele chama Riser. Tem o Flash Camera, que eu faço sempre no final dos meus vídeos, para ter um fechamento. Isso é importante também, você criar uma identidade sonora, para que a pessoa sempre se lembre de você. Eu uso sempre o Flash Camera no final. Tem o Click, ele é ótimo para fazer dinamismo entre um corte e outro. E qual canta outro pra mim aí, amor? Mais um sound effects aí? Falei do Riser, falei do clique do Flash Camera, falei do clique. Qual outro? Boom!
Tem o boom, excelente. Eu uso sempre no começo dos meus vídeos. Olha só, tem um no começo e tem outro no fechamento. Isso é excelente. Então a edição ela é muito importante porque ela vai envelopar tudo aquilo e entregar uma experiência sensorial para a pessoa. Portanto, cortes dinâmicos, sound effects e cores e a música vão fazer toda a diferença. E os dados mostram que se você usa, né? Não estamos falando dos sons em alta, tá, gente? Estamos falando de sound effects na edição e tal. Mas quando você usa elementos sonoros, somado ao visual, obviamente, você aumenta a memória, né? Sim. Porque você está usando mais de um estímulo, mais de um sentido. Então, quanto mais sentidos você estimular na pessoa, mais memorável vai ser aquele conteúdo, ou mais magnético será aquele conteúdo. Porque a Gil falou no começo sobre memória, lembrança, né? Então não adianta você criar um monte de conteúdo, que a galera tá assim, né? Criando cada vez mais conteúdo e mais conteúdo, porque falaram que agora tem que fazer 3 por dia e tal. Nossa Senhora. E aí fica aquela fábrica de post, não precisa pensar em edição, não, faz aí um monte, né? Fala qualquer coisa Fala e qualquer posta. coisa aí posta e tal, porque algum vai dar certo. Tipo, algum vai dar certo. É o iludido. Não, é boa. É iludido. O fato objetivo é que as pessoas estão prestando cada vez menos atenção e memorizando, então, muito menos, né? Então as pessoas veem até o seu vídeo, mas elas não se lembram daquilo que elas viram depois de 10 segundos. Elas já esquecem. Exato. Eu até pergunto isso pra galera. Pô, você viu um vídeo hoje de manhã, né? Você se lembra do vídeo que você viu de manhã no Reels, Não no TikTok? Não lembra. Agora, se você tem os efeitos, se você tem assinatura sonora, se você tem um formato único, é muito mais sinapses, inclusive, na cabeça da Sim. pessoa, mais memorável você será, né? E como é que funciona a decupagem? Retenção e decupagem. Você falou que tem uma tal da decupagem estratégica, Isso. né? Como é que ela ajuda aí o social media a planejar a gravação? Maravilha. A decupagem estratégica, ela surgiu quando eu ainda estudava teatro, numa grande dificuldade minha, num conflito. Uma professora, minha professora de cena, diretora, chegou pra mim e falou assim: Júlia, você tem um monólogo pra entregar pra mim até tal dia. Era muito próximo, eu lembro. E aí eu falei assim, tá, um monólogo de quantas páginas? 3 páginas. Eu tinha que decorar o monólogo e fazer a apresentação. Eu falei, gente, eu sou péssima decorando o texto. Eu não vou conseguir fazer isso a tempo. E aí ela falou, não, você vai conseguir. Você tem que dar um jeito de conseguir. Aí eu falei, pronto, eu preciso encontrar uma forma de decorar esse texto e trazer os estímulos pro meu corpo, porque eu tenho pouco tempo. Cheguei na minha casa e aí eu fiz o seguinte, eu separei todos os marca-textos coloridos que eu tinha em casa e eu comecei a separar o meu roteiro por blocos. Então eu fazia um bloco amarelo, um bloco azul e um bloco laranja. E o que significava essa cor? Uma emoção, um estímulo, uma sensação. Então o bloco amarelo, ele dizia felicidade. O bloco azul, ele era mais sereno, ele era mais firme. O bloco laranja, ele era mais afobado, ele era mais acelerado. Por quê? Toda vez que eu batia a visão periférica, eu sabia o estímulo que eu tinha que mandar para o meu corpo. E isso para gravação de Reels também funciona. Por quê? Você não precisa decorar a sua frase, você decora o estímulo. Toda vez que a gente vai gravar um vídeo, a gente, por exemplo, fala a primeira frase aqui. Beleza, falei, estou começando o meu vídeo agora. Aí a gente, errei. Como é mesmo? A segunda vez que você for fazer, não vai ter o mesmo estímulo da primeira. Mas se você anotou o estímulo exato que você quer transmitir, você consegue saber e trazer de volta. E fica cansativo também quando a gente começa a errar. Mas quando a gente tem um mapa te guiando, fica mais intuitivo. Então a decupagem estratégica, ela vai trazer essa forma melhor de leitura, vai te ajudar a memorizar melhor as palavras e também trazer os estímulos na hora de gravar um vídeo. Esse é o problema, pra mim, do teleprompter. Porque o teleprompter, na maioria das vezes, não tem essas diferenciações de cores que a gente poderia colocar. Sim. E aí, se tiver, vai estar num parênteses. E aí você tá lendo o TP e aí você lê o parênteses. Neste momento é pra falar com alegria. Exatamente. E quando você não fala, você acaba lendo mentalmente, dando uma pausa. E aí fica perceptível que você tava lendo, né? Sim. E ler é um problema sério, porque fica um monotono, né? Se você ficar lendo e tal, você não consegue realmente interpretar aquilo. Exato. Você é atriz, mas assim, na maioria das vezes, a gente também tem que tentar, né, colocar uma entonação, um sentimento ali, até pra provocar na pessoa, né, esse mesmo sentimento, né? Com certeza. Então, TP é um problema. Pra mim é um problema. O que você acha sobre TP? Cara, é melhor decorar e tentar falar, melhor não decorar e tentar falar do coração? Eu acredito que o roteiro base, ele precisa existir, tendo TP ou não. Isso você precisa ter. Então, o que eu faria? Uma leitura
o que eu chamo de leitura dramática, a gente chama no teatro, leitura dramática antes de gravar e colocar no TP. Porque às vezes, por exemplo, a gente nem leu, não sabe, não colocou a intenção certa, só joga no TP e vai. Então, por exemplo, eu faria essa leitura dramática pelo menos umas 5 vezes antes de colocar pro TP. Pra eu saber exatamente, tá, nessa parte aqui eu falo mais assim, na parte assada eu trago isso, eu trago aquilo, beleza. E aí eu sempre decoro a primeira palavra do parágrafo. Não decoro o texto inteiro. Aí, por exemplo, a primeira palavra é descubra. Boa, então a descubra eu vou falar com um ar mais surpreso. Descubra! A segunda é a palavra porquê. Então, porquê tem um tom mais sóbrio. Então, descubra porquê, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, sempre a primeira palavra é interessante que a gente, ao menos, decore. Pra trazer esse estímulo. Pra criar essa decupagem que você falou. Então, a primeira palavra é a emoção que você vai colocar. Exatamente. No TP pode funcionar muito bem. É uma técnica interessante, né? A não ser que você tenha um TP colorido aí. Vai facilitar muito. Que eu nunca vi, inclusive, mas deve ter. Não, eu nunca vi também. Até porque não pode ter contraste, né? Quer dizer, não pode refletir na tela, né? Tem que ser fundo preto, né? Tem que ser um negócio mais assim, né? Pois é. E quais outras técnicas aí audiovisuais ajudam a reter a pessoa num vídeo? Porque hoje retenção é muito importante. Então a gente falou de decupagem, a gente falou de edição, de alguma forma o sound effects, né? O gancho. E hoje a gente precisa reter mais as pessoas para o algoritmo ter sinais suficientes de falar, reteve aqui mais de 15 segundos pelo menos. Perfeito. Vou entregar para mais pessoas. O que vocês usam de técnica audiovisual que pode ajudar a turma aí? O que a gente usa são os enquadramentos. Eu gosto muito dos enquadramentos porque eles guiam o olhar do espectador. E eles transmitem diversas sensações sem você precisar falar nada. E não é tão difícil reproduzir. Com um celular você consegue fazer com um tripézinho ou apoiado em algum lugar. Por exemplo, eu gosto muito de usar sempre 4 enquadramentos. Seja o plongé a câmera vem de cima, por exemplo, e você tem uma percepção diferente do personagem. Tem o plongé e o contra-plongé. E aí a gente vê muito em filmes, por exemplo, por isso que é tão imersivo, porque ele traz uma sensação de inferioridade, traz uma sensação de heroísmo, de gigante, de que acabou de ganhar uma luta. Então, como que a gente consegue também mexer e brincar com a percepção da audiência, para que ela se sinta naquele vídeo, naquele filme junto com você? Por isso que eu acho que os enquadramentos eles são mais imersivos. Então, você pode contar uma história sem falar nada, mas brincando com os enquadramentos. Eu posso fazer um enquadramento fechado aqui de você, eu posso fazer um plano aberto para contextualizar o ambiente e o personagem onde ele está, eu posso fazer um plano detalhe para pegar o brilho da sua aliança e indicar pro espectador que você é casado. Então pode ser até uma história de amor que a gente vai contar através dos enquadramentos. Então perceba que cada um tem um objetivo específico e também serve para reter a atenção, porque a nossa mente ela fica o tempo inteiro querendo preencher a próxima informação. E o enquadramento ele ajuda nisso. Peraí, tá mostrando um detalhe, o que vem depois? Eu não acredito, vai ter alguma coisa atrás dele, quer ver? E a gente abre e mostra que o personagem está em outro lugar. E aí quando chega mais perto dos olhos, a gente mostra que o olho tá um pouco mais marejado, que o olho tá... É gerar essa curiosidade, É gerar essa curiosidade. E isso tem a ver com a técnica de cliffhanger? Porque existe a técnica de cliffhanger muito usada em episódios, né, em séries, né, que você, tipo, acaba o negócio na hora que vai acontecer alguma coisa, a pessoa fica curiosa pra saber, Sim. né, e aí assiste o próximo episódio, fica maratonando a série na madrugada, né? Total, isso é maravilhoso. Inclusive, quando a gente faz rios em série, é incrível que a gente use esse efeito para que as pessoas realmente fiquem presas ali, queiram ver o próximo episódio. E a gente pode trazer, obviamente, os enquadramentos como um apoio para prender a atenção. E daria pra gente fazer isso nos stories? Por exemplo, se a gente fizer uma sequência de 5 stories, eu posso usar o cliffhanger para levar a pessoa adiante nos stories, né? Total. Eu sempre faço isso. Você faz isso? Quando eu tenho alguma informação muito importante, eu nunca começo pela informação. Eu começo pelo o que vai intrigar a pessoa querer saber dessa informação. Porque, gente, a verdade é que ninguém quer saber do que eu tenho para vender. E ninguém quer saber o que eu vim fazer em São Paulo. Mas se eu conto pra ela que aconteceu alguma coisa, gerar um conflito, ela começa a ficar curiosa. Como assim? Aconteceu alguma coisa? E agora? Qual que é o próximo passo? Agora eu entendi. Então, a nossa informação é sempre o desfecho da história. A gente precisa trazer alguns ganchos iniciais para que a pessoa fique presa naquilo e queira continuar assistindo. Nos stories, principalmente. Quem faz isso com uma maestria é a Luana Carolina. Ela traz uma sequência muito boa de stories e você fica presa. Por quê? Ela grava stories de rotina. Lavando a louça e cortando alguma coisa e fazendo o seguinte. Então você tem diversos estímulos te prendendo. O estímulo da ação,
o seu cérebro tentando, tá, agora ela vai cortar a próxima parte da cena. Ih, não, ela foi lá e abriu a geladeira. Tá, e agora ela vai fazer o quê? Vai servir o café? Não, ela não serviu água. Então a nossa mente tá o tempo inteiro tentando preencher. Completar e preencher. Completando as outras legal. informações. Muito Justo. interessante. E a retenção, ela é muito importante também nos stories. Então, por isso que as técnicas que você mostrou de roteiro, ela serve também, né, pro pensamento dos stories, né? Qual é o gancho, a promessa? Sim, o conflito. Forma, no conflito, e depois você entrega ali preenchimento do conteúdo, né? Ou a moral da história e o CTA no final. Isso é uma sequência de stories também para funil de stories. Também dá para fazer nos stories. E o cliffhanger, eu tento usar o cliffhanger sempre assim, né? Com um textinho embaixo no stories, falo assim, tipo, veja o que aconteceu. E descubra na próxima tela. No próximo stories, coloca um olhinho, uma setinha, né? Isso vai ajudando as pessoas de alguma forma. E vamos falar de posicionamento pessoal, marca pessoal, porque a gente tá falando aqui de várias técnicas de roteiro e tal, entrando nessa parte técnica, mas como é que funciona, né, para uma pessoa, uma marca pessoal, né, se posicionar dentro das mídias sociais? Ela depende muito de ter repertório, e aí você fala muito, defende muito a identidade, que é o repertório da vida, né? A identidade, a base é o repertório da vida, as vivências, os medos, as falhas. E como é que a pessoa pode, então, resgatar isso? Tem alguma técnica, tipo, ela pensar nas histórias de vida, ela decupar isso, colocar isso, tipo, no Notion, na biblioteca? Você já pensou nisso? Você faz isso? Não sei como é que você faz. Perfeito. Existe um processo, né, para que a gente se lembre desses fragmentos, porque da nossa tomada de decisão até o nosso resultado final, existiram diversos fragmentos que a gente pode usar como história. E muitas vezes a gente nem percebe. Até hoje em dia mesmo, a gente conversa em casal, conversa entre amigos, e eu falo, caramba, eu nunca usei essa história num conteúdo. Eu poderia ter usado essa história para falar sobre aquilo. Para dar ênfase na moral da história. Para dar ênfase na moral da história, exato. Então, a melhor coisa do mundo é o que eu falo, você precisa filtrar e nutrir esses seus relacionamentos com as outras pessoas. Então, por exemplo, como que você se relaciona com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus amigos? Quais são as conversas, quais são as pautas? Às vezes a gente fica tão imerso nas redes sociais que o nosso repertório, ele é do tamanho do explorar, ali é do tamanho do nosso feed. E não pode ser assim. A gente só vai conseguir realmente resgatar essa nossa identidade separando um tempo para viver a nossa vida. A nossa vida ordinária mesmo, a nossa rotina, como a gente acorda, o porquê que a gente gosta disso, por que a gente gosta daquilo, por que eu gosto do café sem açúcar, o que me fez gostar do café sem açúcar foi meu marido que me ensinou. Mas sabe quando ele me ensinou? Quando a gente estava no começo do nosso relacionamento. E tinha um sabor tão amargo e, cara, me faz lembrar da vida. Porque no começo mesmo é difícil a gente se acostumar com os desafios, mas depois você percebe que nem tudo é tão doce assim, que o açúcar nem tinha um lugar tão grande de merecimento assim na nossa vida. Então a gente vai pegando algumas histórias e vai criando algumas analogias, só que a gente precisa aprender a olhar para dentro também. Nos nossos relacionamentos, o que a gente escolhe ler, o que a gente escolhe assistir, tudo isso vai formando a nossa criatividade, vai formando esse repertório. Então, com os nossos alunos, a gente aconselha que eles escrevam. Então, o que aconteceu com você hoje? Escreve, grava um vídeo só pra você como arquivo pessoal. Coloca essa história. Um dia você vai precisar dela. Um dia você vai usar isso de um jeito ou de outro. Então é legal a gente documentar a nossa jornada também. Não só o nosso resultado, mas o nosso processo. Porque as pessoas querem saber disso. Elas têm curiosidade pra saber. De saber o que acontece por trás dos bastidores ali, né? E as histórias, elas retêm mais, né? Então, total. Sempre que você conta uma história, você evoca uma emoção, inclusive. Sim. Porque você pode informar, apenas informar. Por exemplo, qual é a técnica para criar um roteiro magnético? 1, 2, 3, 4, você pode só informar. Ou você pode contar a mesma coisa usando histórias pessoais reais para fazer analogias ou para fazer uma referência. Falar, olha, porque aconteceu isso e, portanto, isso aqui faz mais sentido no roteiro. Né? E as histórias prendem mais a atenção das pessoas, né, ao longo do tempo, e a retenção acaba ajudando a gente em alcance orgânico, em engajamento, né? Porque a pessoa vendo uma história, ao evocar emoção, inclusive, turma, você aumenta, se não me falha a memória, eu posso pegar aqui, mas se não me falha a memória, 55% mais de lembrança de marca quando você cria um conteúdo que evoca emoção.
não tem como, né? Uma história evoca uma emoção, seja um riso, um choro, né? Ou você tá sendo dramática, ou você tá contando alguma coisa engraçada que aconteceu, e aquilo gera mais sinapse, que gera mais memória, e então a lembrança de marca aumenta. Então, imagina, 55% mais lembrança de marca. Não é pouco. É muito. 55%. É muito. No momento que a gente vive, onde as pessoas estão prestando menos atenção e estão esquecendo de tudo, 55% é muito. Então, trabalhar as narrativas, storytelling, desde que elas sejam até reais, porque aí você conta com a emoção de verdade, né? Porque ao contar a história do que aconteceu, aí você me diz se eu tô errado. Você acaba resgatando a emoção daquele momento, né? Você resgata. Tanto que você vai contar uma história triste, você começa a chorar de novo. Então, sim, você sente aquilo de novo. E aí fica muito mais real, muito mais verdadeiro, né? Ao contar isso igual filme. Vídeos, né? Quando a gente assiste filme, a gente chora por quem a gente nem conhece, a gente fica feliz com um casal que nem existe. Você tá vendo a história. Né? Porque você tá vendo a história. E quando você descobre que foi baseado em fatos, você fala, não acredito. Não é possível. Então, a ficha é outra. Cai de uma forma diferente. Você assiste com mais atenção, você fala, não é possível que isso aconteceu. Então, as histórias reais, realmente, elas têm uma força muito maior. E você conta a história, por exemplo, de como você conheceu o seu marido, né? E pra dar ênfase até o porquê que você faz o que você faz, né? Conteúdo magnético. E tem uma história dos R$50. Que história é essa aí? A história dos R$50? Essa história é boa, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo, eu morava em Caraguatatuba, ainda na casa dos meus pais. Eu tinha voltado para Caraguá porque entramos em pandemia, e eu estudava teatro e publicidade, e eu fiquei sem saber o que fazer, precisei voltar. E aí, quando eu cheguei por lá, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso buscar alguma fonte de renda, eu preciso trabalhar. E aí, eu comecei a criar conteúdo na internet. Eu fazia vídeo de humor, eu fazia cenas, eu fazia trend, eu fazia o que me dava na telha para que eu conseguisse ter algum resultado. E nada acontecia, essa era a grande verdade. Não tinha um diferencial ali. Até então que eu resolvi colocar aquilo que eu mais amava fazer, que era a atuação e a publicidade junto. Eu falei, bom, eu vou unir a comunicação e a arte para vender o serviço de outras pessoas. E aí eu comecei a criar mini sketches, histórias para vender produtos. Já vendi colchão, linguiça, sapato, tudo que você possa imaginar de um jeito criativo. Até que então chegou uma marca para falar comigo e me contratar. Júlia, eu gostei muito do seu conteúdo, vem aqui na minha loja que a gente pode fazer negócio juntos. Aí eu cheguei lá, ela olhou para mim de cima a baixo e disse assim, pensando bem, você nem é tão chique, você não tem a cara da minha loja para trabalhar comigo. E eu não vou te pagar o preço que você vale, eu só tenho R$50. Você topa? Aí eu falei o quê? Topo, vambora, vou fazer. Assumi aquele trabalho porque era uma das poucas oportunidades que eu tinha na época e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, como assim? Eu não sou chique, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Fui atrás de fotógrafa, fazer parceria, fui atrás de salão, fui atrás de várias coisas, porque a minha missão era fotografar, eu acho que tinha 30 peças de roupa e entregar para elas fotos prontas. Fiz tudo isso em 2 dias, minha mãe esteve ao meu lado o tempo inteiro, passando roupa por roupa. Todo aquele esforço para entregar para ela e ela não usar absolutamente nada do que foi feito. E aí eu falei assim, a que preço? Eu preciso mudar a minha identidade para me encaixar em uma realidade que não me cabe. E aí eu falei, não, a partir deste momento, eu preciso criar um posicionamento que as pessoas me respeitem e se lembrem de mim, por quem eu sou. Não somente pelo que as pessoas esperam de mim. E aí eu comecei a criar um posicionamento magnético, atrair pessoas semelhantes e repelir as pessoas que não mereciam estar ali. E veja que nessa história, de alguma forma, a moral da história é justamente a metodologia que você criou, né? Exato. Que as pessoas, então, se enxergam na sua história, inclusive. Ela fala, pô, eu também sou a pessoa que tô criando conteúdo e não sou eu. Eu tô, copiando o que os outros estão fazendo ou tentando parecer ser alguma coisa que eu não sou. Né? Pois é. Então as histórias aí conectam, tá vendo, gente? Quando ela começa a contar a história, você fica mais vidrado, né? Tá, conta, e aí, o que aconteceu? E aí, agora? E agora? O que aconteceu? Você aceitou aqueles R$50? Pois é. E agora eu vou entrar agora em 2 pontos aqui pra saber a sua opinião, né? Tá. E quando a gente fala de trends, e como que o criador de conteúdo pode usar pauta quente ou trend pra, de alguma forma, aumentar seu alcance aí? Tá. Isso é bom ou isso é ruim? Olha, tudo depende
do seu posicionamento. Então a pauta quente, ela tem que fazer sentido com a sua moral da história. Ela precisa ter um desfecho muito importante com aquilo que você faz. Não é só pauta quente por pauta quente. Ah, eu vou falar da Virgínia agora, viu, Kiso? Porque ela postou a foto com o Vini Júnior na cama ali. Então eu vou botar um CTA meu lá, ou vou falar, vocês viram que a Virgínia agora... E não tem embasamento nenhum. Ou simplesmente fazer uma foto igual colocando você com seu marido abraçado. Sim. Acabou. Só pra entrar na onda. Não faz sentido. O ser humano, desde sempre, ele quis fazer parte de grupos. Então nós, naturalmente, queremos pertencer a algum movimento, pertencer a algum grupo. Não queira pertencer a um grupo que não tem identidade. Esse é meu grande conselho. Então... Dentro daquilo não tem fundamento, não tem um porquê maior. Então, por que você vai parar o seu tempo para pegar uma notícia que não vai agregar na vida de ninguém, só por uma fofoca por fofoca, só para participar daquela trend? Neste caso, não funciona. Neste caso, a pauta quente, na minha cabeça, não faz sentido. Não te posiciona, bem pelo contrário. Parece um desespero por atenção. Isso é o que me parece. Então, por exemplo, eu já citei Virgínia no meu perfil, inclusive, foi quando ela falou sobre as bets, sobre a CPI das bets, porque é o meu posicionamento. Eu sou totalmente contra bets, a qualquer tipo de casa de apostas, e eu trouxe um grande desfecho, porque as pessoas costumam dizer que é um excelente marketing que ela faz. E aí entrou na minha formação, aí eu falei, opa, aqui eu posso falar com propriedade, porque marketing não é isso. Marketing vai muito além disso. E aí eu trouxe a minha visão e opinião sobre isso, porque também é o que a minha audiência espera de mim. Eles querem ouvir sobre marketing, sobre o meu posicionamento, meu ponto de vista. Aí, neste caso, faz sentido. Até porque você foi intencional para falar de posicionamento, de marketing, né? Exato. Você só não entrou por entrar pela fanfarrice de surfar uma onda, né? Exatamente. E no caso de uma comunicação polêmica, você acredita que posicionamento forte, polêmico, é magnético? Tipo, se tomar uma postura mesmo, eu sou contra, eu sou a favor, seja política, seja religião, ou seja futebol. Cara, desculpe o palavreado, mas se você tem culhão, sim. Ponto. Porque algumas pessoas, o Ícaro, por exemplo, ele se posiciona muito firme. E ele divide o público dele. Tem gente que adora o Ícaro e tem gente que não gosta do Ícaro. E ele vive muito bem com isso. Ele até prefere não ficar em cima do muro. O Thales, né, o Thales Gomes também. Então, assim, depende do quanto você está disposto a sustentar o seu posicionamento. Porque senão cai naquela falácia, naquela mudança de posicionamento, gerando desconfiança do público. Então, por exemplo, é isso que você quer? É esse marco que você quer posicionar? Dito isso, faça. Mas se você ainda é inseguro, se você tem medo do julgamento, vá com calma, tome cuidado com o que você vai falar, cuidado com suas palavras. Então, esse é meu posicionamento sobre isso. O Guto Galamba também tem um posicionamento forte, polêmico, né? Com política, religião, tudo. É aquela coisa que você colocou, vai atrair quem é o público que ele quer e vai repelir o público que não quer. Exato. O Thales, ele quer empreendedores como público, ele não quer quem é CLT como público. Exato. Então, bater, né, quer dizer, enaltecer o empreendedor como o grande herói brasileiro e bater no sistema. Exato, vai gerar inimigos. Sim. Você naturalmente Mas ele tá repelindo a galera que ele não tem como cliente mesmo. Exato. Não é a galera que compra os produtos dele. Exato. E na verdade, né, no ponto de vista de engajamento, tá melhorando o engajamento dele. Isso é muito bom. Fale mal, fale bem, tá aumentando o engajamento, né? Pois é. É claro que tem certas coisas que são polêmicas, né? Que foi no caso dele lá de CEO, né? CEO mulher e tal. É claro que ele se explicou e tá explicado. Mas que ali realmente houve o tal do cancelamento, né? Tipo, o cancelamento que prejudicou inicialmente os negócios. É por isso que ele se retratou, saiu até da posição de presidente, né? Colocou a CEO mulher e tal, né? Então, tem certos momentos que você tem que também saber... Fala, putz, realmente errei, agora vamos pedir desculpas, né? Exato, saber se retratar, né? Senão dá problema, né? Porque quem tem essa comunicação polêmica sempre tá a um post de ser cancelado. Isso é verdade, por isso que eu falo, tem que ter esse culhão pra aguentar, pra sustentar. Tem que ter culhão, né? Porque senão... E Gil, e nesse momento que a gente vive uma era de conteúdos feitos por inteligência artificial, bom tema. Onde temos inclusive clones digitais, onde a gente se clona no HeyGen, né? Como é que funciona aí a comunicação magnética? E como é que vocês têm usado inclusive a própria inteligência artificial, né?
Legal. A inteligência artificial a gente usa quando a gente quer, por exemplo, modelar um cenário muito específico. Inclusive, eu vou soltar um vídeo pelos próximos dias que sou eu pendurada por um deck e tem como se eu estivesse num prédio muito alto. Enfim, eu gosto de utilizar a inteligência artificial para potencializar esse meu roteiro, esse meu vídeo, a minha ideia. Então, eu gosto dela para isso. Mas eu não acho, por exemplo, que ela deva nos substituir. Eu não acho, por exemplo, que você deva criar um clone seu para falar por você toda vez, principalmente se você está começando agora. Para otimizar o seu tempo e para acelerar alguns resultados, eu acho fantástico, fenomenal, utilizar a inteligência artificial com sabedoria. Porque eu acredito também, Kiso, que o nosso senso crítico, ele, cara, tem caído. As pessoas não estudam, as pessoas não pensam mais. Elas abrem o ChatGPT, chat, me traga um roteiro autêntico ela tá que transferindo o processamento do cérebro dela para Você transfere a sua responsabilidade, o seu senso crítico, nas mãos de uma inteligência artificial. Então, não espere ter a identificação das pessoas da mesma forma que uma pessoa que fala como humano tenha. Então, a inteligência artificial ela é poderosíssima, muito boa, se a gente souber usar. E a gente deve saber usar o mais rápido possível. Sim. Eu tenho usado mais a história da clonagem, não pro orgânico, mas para os anúncios. Legal. Porque para os anúncios a gente precisa ter variações de anúncios e volume de anúncio para fazer o tal do teste AB, né? Para a gente poder ter esse processo de escala, né? Do investimento e tal. Principalmente quando você tem cada vez mais investimento, exige cada vez mais variações de anúncios. Sim. Se você investe R$5, não adianta você fazer 100 anúncios, porque não vai entregar nem o primeiro. Então, você tem mais variações à medida que você tem mais investimentos, né? Perfeito. Mas não tenho dúvidas de que ter variações de anúncios e criar muitos anúncios vai ajudar muito você ter mais performance na campanha. É isso. Hoje, né, os dados, inclusive da Kantar, mostram que 50% do resultado de uma campanha vem do criativo, vem do anúncio. Os outros 50%, em primeiro lugar, é a frequência, depois vem segmentação, né? Depois vem as outras coisas. Mas imagina, 50% é o criativo. Então, às vezes, você faz poucos, 1 ou 2, e roda uma campanha e, putz, não deu certo. Mas porque você precisava não de estressou. volume, né? Você não estressou, você não testou, você não fez variações de gancho, né? De CTA, de estímulos diferentes, né? Então é importante, e portanto a IA ajuda nesse ponto. Muito. Criar variações daquilo que deu certo, inclusive, putz, isso aqui deu certo. Aí você modela a IA e fala, cria mais 30 versões disso aqui diferentes, né? Ou mesmo cenografia, que hoje é uma dificuldade, né? Pô, eu quero fazer o Kiso no anúncio comendo, sei lá, um lanche do McDonald's na praça. Aquilo ali ficou fenomenal que você fez. Então, como é que você faz isso? Sei lá, você tem 30 ideias diferentes, em 30 cenários diferentes. Como é que você faz isso, né? Sim. Você não faz, porque custa também, né? Você tem que pegar o carro, ir pra não sei na onde, né? E você muitas vezes dinheiro, né? A Gil sai andando com o carro dela, vai pra tudo quanto é lugar. Você pode ver que os vídeos dela é tudo na rua. Né? Eu falo assim, que coragem, né? De sair... Vamos gravar hoje. E vai gravando e vai com tudo. Eu já tenho um pouco mais de resistência em sair e gravar externo, faço mais ali em casa mesmo, né? E as IAs, se você me vê num cenário diferente, tenha certeza que foi feito por uma IA. Maravilhoso. Para acelerar esse processo e otimizar seu tempo é maravilhoso. É saber usar. Né? Por exemplo, mas eu tenho certeza, Kiso, que se você for falar sobre um assunto mais profundo, sobre um assunto que eleve o nível de consciência do público, você vai fazer gravado ou você vai colocar uma IA para falar no seu lugar? Ah, não, né? Tem que falar. Exato. A gente tem que passar a verdade, né? E a IA ainda não... Assim, não vou nem falar ainda. Mesmo que ela conseguisse fazer, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. E vamos falar aqui de fatos ou mitos, Gil. Chegou um bloco que a gente tem aqui no nosso podcast, que eu vou fazer uma afirmação para você. Você vai responder se é fato ou mito. Tá bom. Tipo um bate-bola assim, né? Tá. E se você quiser justificar, você pode justificar sendo breve. Tá legal. Primeiro fato ou mito, hein? Vamos lá. O diferencial não está na lente. Você não precisa do melhor equipamento agora para começar a criar conteúdo magnético. Fato. Esse tá fácil, né? Esse tá fácil. Não é equipamento. As pessoas muitas vezes falam, putz, mas eu não tenho o iPhone 17, eu não tenho a câmera. Isso é um problema? Não é um problema. Você começou com equipamentos profissionais? Não, de jeito nenhum. E equipamento nenhum salva conteúdo pobre. Então a gente precisa valorizar o conteúdo. Ou seja, foco na mensagem, hein? E nos princípios aqui que a gente falou de retenção. Segundo, viralização. É melhor ter 3 milhões de visualizações com conteúdo que, né, deu certo, que viralizou, mesmo que suje a sua base de seguidores e leads. Tá enviesada essa afirmação aqui.
Porra. Mito. O time já colocou um roteiro enviesado aqui. Viralização. É melhor ter 3 milhões de visualização, mesmo que surja a sua base de seguidores e leads, de jeito nenhum. do que ter 1000 visualizações altamente qualificadas. Isso aconteceu comigo, tá? Eu peguei 3.000 visualizações em um vídeo e sujou todas as minhas bases. Sujou a minha base do lançamento, foi terrível, então não. Olha aí, hein? Não. Inclusive, eu tenho vários relatos, né? O que a gente mais tem é relato de gente que falou que viralizou. Gente consciente quando a gente fala de negócio, né? Sim. Por exemplo, a Priscila Asilo. Mesma coisa. Quando viraliza hoje em dia, ela pede pro time tirar do ar, imediatamente. Quando ela começa a perceber perigoso. que tá viralizando, tira do ar. É perigoso. Porque isso realmente atrai, não leads desqualificados somente, mas atrai seguidores desqualificados. E aí é o pior. O ponto é, né, pra tu me entender a lógica. Hoje, quando você faz um post, o post no Instagram ele entrega primariamente para os recém-seguidores. E se esses recém-seguidores vieram através de um viral, essa turma pode ter seguido você pelos motivos errados. Porque você fez uma trend, uma frase motivacional, um meme, sei lá o quê. Você não foi intencional falando daquilo que você sabe, daquilo que você é expert. Então a pessoa até te segue, porque ela não precisa nem entrar no seu perfil para te seguir, né? Aparece um botãozinho seguir lá Isso, no próprio bem feed, fácil. ela clica lá. E aí amanhã você faz um post falando de conteúdo magnético, das técnicas e roteiros. A pessoa olha, fala, nossa, mas eu não segui essa pessoa por causa disso. Eu segui ela por causa que ela fez, sei lá, um sketch engraçada lá, achei ela engraçada. E aí quando você cria um conteúdo que é de fato intencional mais pro negócio, a pessoa não dá um like, não comenta, não compartilha, não se identifica, né? E ela não dá sinais sociais pro algoritmo entender que aquele conteúdo é relevante. Então, invariavelmente, você ganha seguidores e perde em alcance orgânico posterior, principalmente na semana, nos 7 dias seguintes, dá uma viralização, que é a janela de tempo onde o Instagram está testando a afinidade do recém-seguidor com o seu perfil. Então, se o recém-seguidor entrou, ele não dá um like, não comenta no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, a afinidade de 0 a 10, hipoteticamente aqui numa régua de 0 a 10, vai estar mais perto de 0, 7 dias depois, do que de 10. E ele para de entregar para esse recém-seguidor. Mas o recém-seguidor, ele é o termômetro para o Instagram entender se o seu perfil ainda é relevante. Então ele não para de entregar só para o recém-seguidor. Ele começa a parar de entregar para os outros seguidores antigos também, porque ele começa a perceber que o seu perfil não é mais relevante dentro da rede, né? Então é um problema. A gente tem que ressignificar essa história de viralização, né, Gil? A gente já discutiu esse assunto. Sim. Porque no final do dia, o que as pessoas querem é alcançar mais, né? Então alcançar mais não é ruim, desde que esteja dentro do seu público potencial. Intencionalmente a sua comunicação, a sua mensagem já é o filtro para não atrair pessoas erradas. Exato. Como a gente falou, o posicionamento, seja polêmico ou não, ajuda, né? E por isso que não dá para entrar numa trendzinha qualquer só pela fanfarrice, porque aí você atrai a pessoa errada. Então, mito. E a gente tem gente que defende, né, viralização. É claro que as pessoas que defendem viralização, porque elas vendem curso de viralização, é óbvio que elas vão defender viralização, né? E é claro que também, assim, alimenta o ego da galera, né? Claro. E as pessoas querem ter mais seguidores, querem ter mais visualização. Porque no fundo é triste você ver um vídeo que você se esforçou tanto não ir tão bem, não bater as visualizações que você imagina. E criou-se, né, na comunidade, melhor dizendo, na sociedade, que viralizar é sinônimo de sucesso. Olha, essa pessoa agora tem muito sucesso. Famosa, né? Famosa e tal, né? Mas aí você fica nessa busca por viralizar todos os dias, porque agora que você viralizou uma vez, a cobrança é ainda maior de tentar fazer de novo. E as estatísticas mostram que é muito difícil de você conseguir ter um alcance médio 10 vezes maior do que você já tem hoje. Então você vai ficar nessa... Imagina viralizar todo o vídeo. Então, aí você fica nessa busca desenfreada a qualquer custo para poder viralizar. Aí você começa a passar vergonha, inclusive, né? Sim. Aí você vai ver as pessoas fazendo coisas... Isso é fato. Aí você começa a ver as pessoas fazendo coisas que elas não fariam. Exato. Né? Terceira fato ou mito aqui, hein? Vamos ver. A audiência tolera uma imagem ruim, mas não perdoa som ruim. Tolera uma imagem ruim, mas não perdoa som ruim? Tipo fato. O áudio, né? O áudio. Fato. O áudio, microfone, uma música muito mais alta do que a voz, realmente ela é pior. Porque ela pode até, como eu posso dizer, implicar a mensagem. Impedir a mensagem de ser dita. Tá claramente. Bom. E nesse caso, ter um microfone, então, é um melhor investimento do que, de repente, um equipamento profissional de filmagem. Vamos lá, não necessariamente um microfone, mas gravar em algum local que você consiga ter clareza da sua voz. Tá. Então, por exemplo, dentro do carro.
Eu comecei gravando meus vídeos dentro do carro, porque a acústica é maravilhosa. Ou se você, por exemplo, vai gravar um voice over, você pode colocar uma cabaninha, fazer uma cabaninha, fazer aqui a sua gravação, eu fazia isso também, ou abrir o seu guarda-roupa, entrar no meio das roupas e gravar um áudio também, porque Olha a acústica isso. vai ser diferente. Maravilhosa essa técnica. Essa eu não É conhecia verdade. não, hein, gente? Olha isso. Vocês já dão um nome pra essa técnica? Já? Não! Qual que é o nome? Coloca aí nos comentários do vídeo. Qual é o nome que você vai dar pra essa técnica de você entrar no seu guarda-roupa, enfiar sua cara no meio das roupas E e gravar gravar? o seu vídeo. Imagina alguém filmando você fazer isso. Vai viralizar. Vai viralizar, com certeza. Então é fato, né? É. Então é fato. O áudio é muito importante. Fato ou mito, né? Agora falando sobre criatividade, hein? A criatividade é um dom inato e místico, não podendo ser treinado ou moldada pelo repertório? De jeito nenhum, é mito. É mito. A nossa criatividade, ela é a junção de tudo que a gente faz, de tudo que a gente assiste, tudo que a gente consome como um todo. Então, o repertório, ele é indiscutível. Você não vai ser uma pessoa criativa fazendo sempre as mesmas coisas. Você precisa trazer estímulos diferentes para o seu cérebro. Portanto, escute podcasts, escute pessoas que você vê como referência, assista filmes diferentes. Eu, por exemplo, quando eu tenho quando eu tô muito esgotada, sabe o que eu faço? Assisto filme infantil. Ontem mesmo eu assisti Shrek. E é incrível como a gente traz o lúdico à tona, porque quando uma criança imagina alguma coisa, ela não imagina com limites. Ela imagina com as inúmeras possibilidades. E quando você é adulto, você vai perdendo um pouco do senso criativo, porque você racionaliza tudo. Não, é impossível porque não dá. Não dá pra fazer. Não dá. Você bloqueia o seu cérebro e você o impede de pensar na solução para aquilo. Porque você foca no problema. Então, quando você resgata, de certa forma, esse lúdico, ele te permite imaginar de novo. Então, é muito bom você ter esses estímulos diferentes. Uma pintura, uma música, assistir um desenho animado, ficar mais tempo com seu filho. Ouça uma criança. Você vai ver como pra ela é capaz de tudo. A minha filha é bem assim mesmo. Eu tenho filhos, então eu acabo assistindo muitas coisas que eu não assistiria se eu não tivesse filhos, com certeza, definitivamente. Inclusive, ontem ela assistiu um mangá, não é mangá, como é que é? Anime? Anime, isso, anime. Ela assistiu um anime do Duolingo. Oh, Você sabia disso? não sabia. Na hora que eu bati o olho, eu falei, mas o que é isso aí? Eu sei, o Duolingo. Aí eu falei, caramba, peraí. Aí a gente é de marketing, já falei, caramba, os caras estão criando um anime do Duolingo com os personagens que tem dentro do aplicativo. Meu Deus. Sabe que tem lá, quando você vai ter que falar, né? E tem uns personagens que aparecem, tem uma rabugenta lá e tal, não sei o quê. Eles pegaram os seus personagens, fizeram um anime, tem uma história e tal. E tá tudo no YouTube. No YouTube, né? Então, assim, Olha bem legal. isso. Olha só a ação deles, né? Pegando aí as crianças e tal, né? E aí tem um episódio só sobre japonês, acho que é porque foi um dos últimos idiomas que eles lançaram e tal. Então eles só legal. falam em japonês no E olha anime como a inteiro. forma de ensinar é diferente, né? Isso é muito bom. Fato ou mito, hein? Vou falar de comportamento agora. Fato ou mito? Essa aqui é só pra recapitular o que a gente falou aqui já, hein? A tendência do conteúdo lo-fi gera mais conexão porque é mais possível para o usuário comum? Sim, é fato. É fato, né? É um fato. Gera um pouco Pode mais gerar de mais proximidade. proximidade, muito mais, uma conexão maior, porque livre de edições, então a pessoa não tem aquela primeira impressão de que você está vendendo alguma coisa para ela. Porque a nossa mentalidade, ela foi muito moldada também com as publicidades convencionais. Então, por exemplo, quando a gente vê propaganda de televisão, o nosso intuito é querer pular para continuar assistindo aquilo que a gente estava assistindo. Sim. YouTube. Quando entra uma publicidade, você fala, não acredito. O que você quer fazer é pular para continuar assistindo o que você estava assistindo. Portanto, O cérebro tá mais condicionado a entender como propaganda aquilo que é muito editado. Né? Muito cinematográfico, né? Exato. Fato ou mito, hein? Se o objetivo é venda, o CTA deve ser sempre implícito ou disfarçado para não queimar a audiência. Quando é venda? Aí o CTA tem que ser sempre implícito ali, disfarçado. Não, mito. E tal, né? Mito. Mito? Mito. Na minha percepção, a gente não tem que ter vergonha de vender. A gente precisa aprender a vender de forma certa. Sem forçar a tomada de decisão. Sem forçar a tomada de decisão. Não é, por exemplo, forçar. Olha, compre. Se você tem esse problema, eu tenho a solução. Mas agora eu preciso te dar um caminho claro para que você faça essa ação. Sim. Portanto, comente tal coisa. Ou considere clicar no link da bio. Precisa ter algo claro para a pessoa saber o que tem que fazer. Não é o
compre agora, é só hoje. Não. O só hoje, que sempre é só hoje, né? Não, Naqueles comerciais. nunca é só hoje, né? Você Porra. chega lá amanhã e tá falando só hoje de novo. Fato ou mito, hein? Não há nada mais magnético do que alguém profundamente conectado a quem é. Fato. Pois é. Fato. Essa é a nossa grande mensagem. Não há nada mais magnético do que alguém que está profundamente conectado a quem é, fazendo as coisas que trazem alegria para sua vida. Fato ou mito? A vulnerabilidade, que é tipo compartilhar, né, seus medos, bloqueios, né? É um ponto fraco que não deve ser exposto ao público profissional. Mito! A gente precisa mostrar, sim, a vulnerabilidade. Inclusive, tem um livro da Brené Brown. Como que era o livro, gente? A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é maravilhoso. Ele fala justamente sobre a força da vulnerabilidade. Quando a gente expõe, a gente gera muito mais conexão e, consequentemente, venda, porque a pessoa confia em você e te vê como semelhante. Não te vê como super-herói, te vê como igual. Então, a gente consegue atingir mais as pessoas. Muito bem. Esse livro é muito bom. Muito bem, ó. Passou pela sabatina do Fatos e Mitos. Passei. Muito bem. Turma, gostou aí do papo, Gil? Eu amei, foi maravilhoso, passou rapidinho. Passa rápido, né? Foi A gente muito já tá há rápido. mais de 1 hora aqui já no nosso papo. E aí, turma, gostaram dos conteúdos magnéticos, Aí você falou do centro magnético, não? Como é que é? Do núcleo magnético. Núcleo magnético, é do centro, ó, lembrei do centro. Do núcleo magnético, gente. Já coloca aí, então, nos comentários, ó, como é que chama lá? O magnetismo, o ímã. Coloca o ímã aí, coloca o ímã. Fugiu a palavra ímã na minha cabeça. O emoji do ímã. Eu vou criar esse emoji do ímã em sua homenagem. Pode Cria, ter certeza, por favor. vai ser um dos nossos emojis. E coloca aí pra gente, né, nos comentários. Não deixa de dar o like, né, se você curtiu, seguir aqui a gente, ativar o sininho, ou seja, fiz 3 CTAs aqui, ela falou que não pode fazer. Já fiz, então estou mendigando aqui para você o nosso CTA. Não faça como eu faço. E coloca aí nos comentários, né? Qual dessas técnicas aí magnéticas ou desse roteiro você já aplica, né? E qual você não sabia e você passou a saber agora e gostou demais. E Perfeito. siga a Gil, onde que eles encontram você, Gil? É isso, @GilBeckers dentro do Instagram. E se tiver qualquer dúvida também a respeito desse papo aqui, pode mandar mensagem e a gente conversa sobre isso. Vai ser um imenso prazer. Muito bem. É isso aí, turma. Valeu. Obrigada, e até o próximo gente. episódio. Simbora!